Bem-vindos de volta ao nosso canal Reflexão e Ação, e meu nome é Adilson. Eu sou a Sônia e hoje estaremos refletindo no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 6, versículo de 17 a 29. Então, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te-lo darei. E ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu, perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora no prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante de todos os convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou a sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a nossa reflexão nesse evangelho é sobre o martírio de São João Batista. Todos sabemos quem ele foi, né? Ele é considerado um dos últimos, né? O último profeta. Ele foi aquele que nasceu para preparar o caminho do Senhor. Ele era um homem muito santo, penitente. Ele pregava um batismo de conversão. Ele batizava as pessoas no Rio Jordão. Por isso ele ganhou o apelido de João o Batista. E o batismo dele era um batismo de arrependimento. E como profeta, ele denunciava os pecados das pessoas. E essa era a missão dele, denunciar, exortar para que todos
se preparasse, porque o reino de Deus estava próximo. Ele já sabia que o Messias já estava no meio deles na época. E então o que ele fazia? Ele saía falando, denunciando e chamando todos para uma mudança de vida. Então por isso ele é chamado do percursor, aquele que veio primeiro preparando o caminho. É bem interessante que ele também foi profetizado, né, pelo profeta Isaías, né? Sim. Eis a voz que clama no deserto. Que clama no deserto. Endireitai as veredas, aplainai os montes, porque a salvação chegou. Então, apesar deles serem parentes, mas eles não tinham contato, não se conheciam. A gente vê na narração do Evangelho que quando Jesus se aproxima dele, que Jesus foi até o Rio Jordão para ser batizado, o que acontece? Ele o avista de longe, ele o reconhece pelo Espírito Santo e diz: eis aquele que eu disse que eu não sou nem capaz de desatar uma correia da sua sandália. Ele falou assim: ele já existia antes de mim. Então João Batista apresenta Jesus, até conta que os discípulos de João Batista, a partir daquele momento, foram seguir Jesus, né? Ele falou: é eles que vocês devem seguir. Exatamente, porque no final desse discurso de São João Batista, ele diz: agora devo diminuir para que ele cresça. Ele chegou para ficar no lugar de São João Batista. A missão dele, a partir daquele momento, estava cumprida. É interessante que quando ele vai batizar Jesus, ele se recusa. Ele fala: mas sou eu que tenho que ser batizado por você. Aí Jesus fala: não, você me batize para cumprir as Escrituras. Aí quando ele batiza Jesus, é quando se manifesta a Trindade Santa, a Santíssima Trindade. Ouve a voz de Deus que fala: esse é o meu filho bem amado, em quem eu pus a minha complacência. E aí o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre Jesus. E então muitos não entenderam quando Deus fala, pensaram que era um trovão. Poucos entenderam o que Deus estava falando. Mas aí devia ter sido um espetáculo, né? Só da gente imaginar, né? Jesus sendo batizado, a voz do Pai, o Espírito Santo. Então ali estava o Filho. As pessoas que estavam ali levaram um susto, né? Quando aquele trovão forte, quer dizer, na realidade foi a voz de Deus, mas para muitos foi como um trovão, porque nem a todos que estavam ali foi dada a graça de poder ouvir a voz de Deus. Eles ouviram um trovão ao invés de ouvirem a voz de Deus. Então, na narração desse evangelho, conta, né, que Herodes estava casado com uma mulher do irmão dele, Filipe. E João Batista, ele acusava esse pecado constantemente. Pecado do adultério. O pecado do adultério e do incesto. E aí a Herodíades o odiava por isso. Então aqui está dizendo no versículo 19, que ela o odiava. E com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo. Ele tinha medo, então ele gostava, por isso o protegia e gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Quando escutava ele, se sentia envergonhado porque o pecado dele incomodava ele. Mas quando chegou o dia oportuno, então a Herodíade já tinha esse plano, queria matá-lo para não ser mais acusada. Então ela planejou tudo, né, para poder fazer isso. Ofereceu a própria filha para o Herodes, porque quando a moça dançava na época, significava que quem dançava para o rei podia ficar com o rei, passar a noite com ele. Então ela nem poupou a filha pelos interesses dela. E muito triste, né, a maneira como um homem justo e santo acabou caindo numa armadilha, e Herodes se viu numa situação por causa de um momento
Quer dizer, a gente sempre analisa sobre isso. Às vezes, um momento de pecado pode estragar toda a sua vida. E uma verdadeira loucura, né, na realidade, porque só porque a moça dançou para ele daria até a metade do reino dele, é uma coisa que não faz nem sentido, né? É como que ficou enfeitiçado, né? Ele ficou enfeitiçado pela moça a ponto de falar isso. A ponto de falar isso. Então, o que aconteceu? Aí ela pediu a cabeça porque a mãe dela disse para ela que era isso que ela devia de fazer. Bom, e aí acaba a missão de João Batista. E a gente sabe que o Senhor é bom. Todos os mártires, por mais que tivesse uma morte muito cruel, sempre eles, os corpos deles restam mortais, o rosto tinha um sorriso, tinha um semblante de paz. Não sabemos como que ficou a cabeça de João Batista, mas sabemos que... Isso quer dizer o rosto dele? O rosto dele, né? Quando degolaram ele. Esse detalhe não foi descrito. Não foi descrito. Mas é uma cena muito triste, né? Saber que vai trazer a cabeça de uma pessoa em uma bandeja, né? Uma algo certeza aterrorizante, né? Deve ter estragado a festa, né? O banquete deve ter... Não parece nem fazer muito sentido, né? Mas uma coisa é certa, aquilo que pra gente pode ser algo verdadeiramente doloroso, certamente que é doloroso, mas não tanto quanto nós imaginamos. Eu acredito que Deus naquele momento deve conceder uma força especial para o Marte, para que ele possa suportar aquele momento. Sabe, eu uma vez sonhei com uma pessoa que morreu e, na verdade, foi um sonho que eu pedi a Deus, que eu precisava ter uma resposta. Eu precisava ter uma resposta. Eu não vou entrar em detalhes, não sair fora, mas a resposta que eu tive quando eu sonhei com essa pessoa, ela disse para mim que a morte era uma dor muito forte, mas Deus era muito misericordioso, que durava segundos. Eu acordei com aquilo e até hoje eu fico com isso na minha mente, entendeu? Assim, que é segundos, assim, rápido. Então, eu acredito nisso. Eu acredito no que eu sonhei, porque o meu sonho foi uma resposta do que eu pedi a Deus. Então, a gente sabe que por mais doloroso, triste que seja, mas é algo muito rápido, né? É algo muito rápido, né? Logicamente, nós já sabemos que às vezes é rápido, não fica ali a pessoa sofrendo, só como a pessoa está doente, mas até muitas vezes a pessoa fica em coma, né? Mais fácil, mais rápido. Exatamente. Mas é algo assim muito ruim de a gente pensar, né? Meditar. É muito cruel alguém pedir de prêmio a cabeça de alguém, literalmente. É uma coisa que eu não sei se essa mulher viveu os restos da vida dela tranquila. Não, certamente que ela pagou pelo que ela fez. Porque não sei nada sobre ela, mas que ela não deve nunca mais ter tido paz, eu acredito que sim. Porque o problema, assim, a gente deve de evitar muito o pecado mortal, porque o pecado, ele cega. A pessoa, às vezes, fica tão afundada naquela lama que não consegue ver mais nada. O pecado mortal endurece o coração. A ponto de que a pessoa acaba não sendo nem mais capaz de ser perdoada, de se sentir perdoada. Então é isso, ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Então quer dizer que é bem triste, mas Deus sabe todas as coisas. Na verdade, assim, Deus já sabia que isso tudo ia acontecer. Não é que tinha que acontecer muitas coisas para se cumprirem as escrituras, mas o que as escrituras relatam coisas que Deus já sabia que ia acontecer. Sim. E ninguém podia mudar das profecias, né?
Ninguém podia mudar, igual muitas vezes Jesus falou, não, temos que fazer assim para cumprir as escrituras. Porque naquele momento, talvez Jesus pudesse mudar alguma coisa, né? Não, mas tem que ser feito dessa maneira, porque assim foi escrito. E se Deus quisesse, Deus poderia mudar qualquer coisa, mas aquilo que ele profetizou não tem jeito, vai acontecer. Não poderia o próprio Deus se contradizer, né? Exatamente. Dizer, vai acontecer isso e depois ele muda. Mas é assim, eu reflito assim, não significa como resposta de nossa oração. Quando nós pedimos a Deus por algo que poderia ser o pior, e a gente pede a Ele, me dá mais uma chance, igual às vezes a gente vê acidentes horríveis que as pessoas sobrevivem, porque naquele momento que elas sabem que vão sofrer o acidente, que já estão, pedem uma chance a Deus, poderiam ter morrido, mas milagrosamente saem vivas porque Deus deu mais um tempo. Então são circunstâncias diferentes, né? Do que a vida de Jesus, que foi toda profetizada. Tudo que ia acontecer com Jesus já tinha sido falado. Ele vai passar por isso, vai sofrer, vai morrer, vai ser sepultado, vai ficar 3 dias enterrado, depois vai ressuscitar. Então, às vezes, eu preciso, né, ter muito cuidado assim, para não misturar, porque às vezes as pessoas têm uma sorte ruim, acontece tantas tragédias assim na vida delas, e elas pensam que era da vontade de Deus. Eu me lembro quando meu irmão morreu, muitas pessoas vieram me confortar dizendo foi da vontade de Deus, mas eu disse para elas, agradeço por me confortarem, mas não foi da vontade de Deus, não. Ele morreu por negligência dele, porque não usou o cinto, tirou o airbag do carro, dirigiu muito cansado, sem dormir, e dormiu no volante e morreu. Então foi uma consequência dos atos dele. Então aí as pessoas diziam, chegou a hora dele. Eu falei, não chegou a hora não, ele morreu porque teve um acidente. Por negligência, a gente pode acelerar a nossa hora. A gente tem, né? Diz que, eu me lembro daquele, quando nós rezávamos o texto em grupo, aquele livrinho que nós usava do padre Patrick Peyton, ele dizia assim, que uma vez que você nasce, você nasceu, você já está destinado a morrer. Então você já tem um prazo, né? Então naturalmente vai acontecer. Agora, esse prazo, eu posso encurtar ele de acordo com a vida que eu levo. Foi até o caso de São João, por ele ser um profeta que denunciava, ele morreu por uma intervenção alheia. Ele não morreu de uma morte natural. Ele foi martirizado por ser um profeta que denunciava o erro. Exatamente. É diferente, né? Um martírio de um assassinato. Um assassinato não é igual, a pessoa não está dando a vida por uma causa, às vezes é vítima de uma causa, é vítima porque alguém fez isso como chama latrocínio, para roubar, né? Fez por ciúme, por alguma outra razão. Mas quando você dá a vida por causa do Evangelho, você dá a vida por Jesus, aí existe esse nome especial que é um martírio. Imaginemos a glória de São João Batista agora no céu. Além dele ter sido um grande santo, totalmente devotado à missão que Deus lhe deu, ainda assim ele também sofreu martírio. Então ele foi muito mais do que muitos santos que apenas são santos, mas não sofreram martírio, por assim dizer, aqui na Terra. Então imaginemos em que alto grau, em que posição São João Batista está na glória de Deus agora. Bom, bem pertinho de Deus, bem pertinho de Jesus, eu tenho certeza. Se lembra quando ele estava ainda no ventre da mãe, o anjo Gabriel falou para Maria, ele receberá o Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. E foi o que aconteceu quando Maria chegou na casa de Isabel, quando a saudou, aí ela disse, a criança ficou repleta do Espírito Santo. Então ele já nasceu cheio do Espírito Santo, cresceu e foi sempre totalmente voltado para as coisas de Deus.
morou no deserto, comia gafanhotos e mel silvestre, se vestia de pele, né? Com pele de animais, para se esquentar. Fazia penitência, então ele viveu uma vida de muita penitência, por isso que ele tinha toda essa autoridade, por isso ele já era considerado um homem justo e santo. Super santo. Pelo tipo da vida que ele levava, e tudo isso pela missão que ele ia ter de preparar o caminho do Senhor. É bem interessante. Bom, que nesse dia de hoje, né, essa reflexão nesse evangelho nos ajude, né, a pensar mesmo com muito carinho em todas essas pessoas como João Batista, que amaram, né, tiveram um amor por Deus incondicionalmente. Um amor a ponto de dar a própria vida. E que Jesus mais tarde fala no Evangelho, né, que uma prova de grande amor é aquele que dá a vida pelos seus irmãos. É o amor perfeito. A prova de amor maior que há é doar a vida pelos irmãos. Ele mesmo fez o mesmo que João Batista. Deu a vida dele por todos nós. Prova de amor maior não há do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos. Que morre por uma causa. Morreu porque estava fazendo o certo. Exatamente. Fazendo o bem. Então, que o Senhor, né, que São João Batista interceda por nós e que tudo isso, né, que aconteceu com ele, com Jesus e com muitos mártires e que continua acontecendo, que esse sangue de todos ajude-nos, né, na remissão do mundo, que o mundo viva, né, voltado mais para Deus, que as pessoas recuperem o conceito de família, recuperem assim, a devoção, o amor, o respeito por Deus, que tenha vergonha de pecar, que a gente tenha vergonha de pecar e tenha vergonha de continuar no erro, né? Que seja, porque tudo isso, né? Tanto sangue derramado para a gente chegar a essa conclusão, né? Tanto sangue derramado por essa finalidade, para que a verdade seja ressaltada, seja muito importante na nossa vida e que o reino de Deus ocupe o primeiro lugar. E que nós que estamos na caminhada nos façamos dignos desse tão grande sacrifício que os mártires fizeram pela igreja. Imagine, eles fizeram tão grande sacrifício pela igreja e nós não tratarmos a igreja de uma maneira digna, é algo bastante terrível e insultante a Deus. Então que nós façamos de tudo, possamos fazer o melhor que nós podemos fazer para podermos ser dignos membros desta igreja. Amém. Então terminaremos por aqui. Então, obrigada a todos pela audiência, obrigada a vocês que têm se inscrito no nosso canal. Pedimos que continuem se inscrevendo, aqueles que ainda não fizeram, para que a gente atinja mais pessoas. E estamos muito felizes com tudo que vocês nos falam. Estamos felizes de que nosso canal é mais um meio para que a gente faça o bem, leve a palavra de Deus, para que a gente desempenhe o nosso papel, nosso apostolado de evangelizadores, né? Então nós procuramos, por meio desse canal, evangelizar com a nossa própria vida, com o nosso próprio exemplo, com aquilo que o Senhor fala para nós na leitura que fazemos do Evangelho diário. Amém. Então terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A paz de Cristo para o mundo inteiro, para todos nós, para todas as famílias, para todas as pessoas também que não têm família, que todos possamos sentir e viver essa paz que o Senhor nos dá. Amém. Tchau. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.